É com muita alegria que estamos começando o Café com Tico. Aqui um espaço onde nós vamos ouvir boas histórias, histórias que inspiram e que também trazem um pouquinho de incentivo às pessoas que vivem em Curitiba, vivem no Paraná. E então, para começar esse primeiro episódio, vou pedir à produção, traz o nosso primeiro café. Hoje, o nosso primeiro convidado do Café com Tico, o Sérgio Medeiros. Sérgio, que é uma inspiração, que incentiva o comércio de Curitiba, incentiva a gastronomia local. Sérgio, um prazer estar recebendo você nesse nosso primeiro Café com Tico. Meu amigo Tico, olha, é um prazer estar aqui contigo para a gente falar da gastronomia de Curitiba, que é fantástica. Obrigado pelo convite. Sérgio, me conte um pouquinho. Mais de 60 festivais já você organizou em Curitiba? Festivais gastronômicos, é isso? É isso, Tico. Veja, começamos lá atrás com o primeiro festival, que já foi o de Pão com Bolinho. E nesses 13 anos, agora em novembro, teremos o festival número 60, que é o 23º Festival de Pão com Bolinho. Nós fazemos outros, né, como o de carne de onça, o de parmegiana, o de porção de bolinhos, o de caipirinhas. Então temos aí um ano sempre repleto de vários festivais, são 6 por ano. Já vamos falar do Festival com Pão com Bolinho, tá aqui, ó, a produção mostra o pão com bolinho. Tá bonito isso aí, Tico. O pão com bolinho tá bonito e tá cheiroso aqui. Mas você também é um dos grandes incentivadores da carne de onça, né, Sérgio? Da carne de onça, de ser reconhecida. O que foi esse reconhecimento recente da carne de onça em Curitiba e no Paraná? Foi o seguinte, eu falando uma vez com um amigo que era jornalista, que é jornalista, aliás, e tinha saído o patrimônio cultural e material do Pão do Bafo, de Palmeira, lá da chefe Rosana Hadak, do Pão restaurante. do Bafo tem o nome, como que é o nome daquele restaurante lá? O Girassol. O Girassol. Que é da chefe Rosane, né? Isso. Eu até fiz um dia eu passei lá, gravei um videozinho que lembra muito a história da família da Poliana. Sim. Seu João, eles vinham lá de União da Vitória, paravam ali, um restaurante tradicional, Sim. Né? E o Pão de Bafo é daquele restaurante. Isso. E aí eles conseguiram, através lá da Câmara, né, o reconhecimento do Pão de Bafo como patrimônio cultural e material. E nós estávamos conversando, obviamente, num bar, né, Tico? Conversando, e ele falou assim, cara, o Sérgio, e a carne de onça? Falei, pois é, eu como carne de onça há tanto tempo. Será que ela é mesmo de Curitiba? E aí eu fiquei com aquilo, né? E comecei, então, a pesquisar. E aí pesquisamos, chegamos em 1935, num anúncio de jornal, o jornal do Bar Marumbi, que ficava na Travessa Marumbi, atual Tobias de Macedo, ali no centro, sabe? Sim. E esse bar tinha lá um anúncio no jornal da época que servíamos carne de onça. Mas antes disso mesmo, eu já tinha conversado com o Ligeirinho, que foi uma figura icônica aqui em Curitiba, com vários bares, né? E ele, conversando com ele uma tarde, o filho dele permitiu que, né, ele já estava doentinho, mas ele ia lá tomar uma cerveja, conversar com os clientes. E estávamos conversando sobre outras coisas, sopa Leão Veloso, outros pratos icônicos de Curitiba, e eu perguntei da carne de onça. E eu falei, olha, isso aí, o que é? Quando que foi criado, tal, você sabe? Ele falou, sei. Eu jogava num time que chamava Britânia, em Curitiba, que foi 7 vezes campeão paranaense. Eu lembro que deu origem ao nosso Paraná Clube. Glorioso Paraná Clube, exatamente. E ele era jogador do Britânia. E o Christian Schmidt, que era um cara meio que faz tudo, não era só técnico, era meio que administrador, né, do Britânia, tinha um bar que chamava Buraco do Tatu, que ficava na Rua 15 com ali a Marechal. E ele comprava uma broa numa panificadora ali perto e, provavelmente pelo seu sobrenome alemão Schmidt, derivado da racpeta, que é um prato alemão também com carne crua, ele servia para os jogadores. O patinho com cebola, cebolinha, broa, e quando os jogadores ganhavam, em vez do bicho, né? E daí levava a jogadorada para lá. E um dia o Duia, que era o goleiro, falou assim, ô Schmidt, ô Tatu, essa carne aqui nem onça come,
Por quê? Porque a carne não é a da onça, e sim a carne da qual a onça se alimenta, que é a carne crua, né, Tico? E aí, Então, começou que a onça não comeria a carne, é isso? de tanto que o cara serviu, ele falou, pô, não tem outra coisa e tal. E aí ficou carne de onça, outros bares começaram a servir, e é esse a história que está registrada lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem faz o reconhecimento das indicações geográficas. E que hoje Curitiba, então, tem essa origem carne de onça. Exato. Além da carne de onça, nós temos a broa de centeio, que também é a primeira indicação geográfica de Curitiba, né? Essa indicação ela foi feita lá para os nossos amigos do Sindicato da CIPCEP. Indústria da Panificação, Exatamente. Wilson, presidente, um Wilson, abraço para ele. O Wilson, presidente, o vice-presidente é o Eduardo, da Padaria América, e eles já conseguiram isso lá. Então, nós temos hoje 2 indicações geográficas, e se eu falar para você que, por exemplo, São Paulo, capital, não tem nenhuma indicação geográfica, Curitiba tem 2, e já estamos trabalhando agora na 3ª provável indicação geográfica, que é a Marta Rocha, que nós fizemos o vídeo lá, né? Experimentamos a Marta Rocha também ter essa missão de comprovar que ela surgiu em Curitiba, a Marta Rocha. E o Festival de Carne de Onça, para a gente falar, para terminar esse papo de carne de onça, quando que acontece em Curitiba? O Festival de Carne de Onça, ele já está estabelecido, né, como fazendo parte do calendário oficial de Curitiba. Ele acontece sempre em setembro, assim como também o Festival de Pão com Bolinho, que nós fazemos 2 edições por ano, uma em março e outra em novembro, né? Começa agora no dia 5. Ele também, o de março, ele além de fazer parte do Festival de Teatro de Curitiba, ele faz parte do movimento, né, cultural, gastronômico. O Pão com Bolinha em março, justamente para fazer junto com o Festival de Teatro. O Festival de também. Teatro foi uma solicitação, né, deles, porque a gente entrasse junto, e também faz parte do calendário oficial da cidade. E por que surge? Como é que surgiu a ideia de um festival do Pão com Bolinha, Sérgio? Essa história é muito boa. Assim, engraçada também, igual engraçada da onça também, ali, né? cara, assim, a gastronomia ela é cheia de história, né? Sempre surge uma história, né? Sempre surge uma história. Então, assim, eu tinha começado a Curitiba Honesta enquanto produção de conteúdo. Porque eu, na época, lá em 2011, 2012, eu já era meio que um cara consultado pelos amigos, sabe, Tico? Assim, eu quero ir numa pizzaria legal, eu já sabia qual era. Eu queria comer um macarrão assim, puta, lá tem um muito bom. Eu queria fazer um aniversário. Tinha bastante referência, isso? Eu sempre gostei muito de sair para comer fora, sempre. Desde que eu tive meu primeiro dinheirinho. Você gostava de sair, comer fora e experimentar? Experimentar as várias cozinhas, viajava para comer, ia para São Paulo, via na antiga... não tem ainda, né? Em São Paulo ainda tem o Guia da Veja, tem o Guia da Folha, eu procurava lá os lugares novos. Para ir atrás e para experimentar. Para ir atrás e para experimentar diferentes comidas, diferentes culturas. Então eu já fazia isso. E aí um dia eu perguntei assim, eu pensei, e se eu colocasse isso no Facebook como uma referência para as pessoas que não me conhecem, indicando lugares que eu gosto e que são... o Curitiba Honesta, ele quer dizer não que seja barato, mas que ele tenha um bom custo-benefício. Então, por isso que eu criei esse nome. E quando que foi isso? 2012, 2013. E até então você trabalhava como... O que era a tua profissão, tua ocupação? A minha formação é em fisioterapia, depois eu fiz especialização em exercício e qualidade de vida na Universidade Federal do Paraná, e depois eu fiz mestrado em engenharia de produção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E você trabalhava nessa área... De consultoria para empresas. Então, por exemplo... várias empresas, fiz muito laudo. Mas Curitiba, Paraná? Curitiba, Paraná. Que era laudo, avaliação... Avaliação de posto de trabalho. Então, por exemplo, para o trabalhador não ter problema no ombro em função de uma atividade que ele faz usando muito o ombro, principalmente levantando o braço, a gente adaptava os postos de trabalho. Ou sentado, uma cadeira, isso, algo nesse sentido, para ver eu fazia ergonomia, também, isso? Ergonomia, eu era ergonomista, né? Eu fui ergonomista durante 12 anos. E aí eu cansei desse trabalho, porque é um trabalho legal, mas é um trabalho que não tem muito contato com pessoas, porque você vai lá na indústria, passa lá uma semana, filma, fotografa, aplica as metodologias e fica mais uns 10 dias em casa escrevendo. Escrevendo o laudo. Um laudo. E aí você entrega, e é isso.
E eu não, eu sempre gostei de estar falando, conhecendo gente, estar na rua, estar em restaurante, estar em bar. E aí eu pensei que talvez esse podia ser um caminho de uma mudança de rota na minha vida profissional. Pelo Facebook. Para Pelo divulgar. Facebook, exato. Mas então você já fez, tipo, pensando que poderia ser um caminho. Não, eu divulgar- via naquele negócio, sabe, enquanto... Eu nunca tive um emprego na vida, eu sempre fui empreendedor, eu sempre tive empresas. Sempre empresa tua. Tive a academia de ginástica, você deve ter lembrar a Viva Vida, que era na Viva a Visconde, Vida, que era na famosa. Visconde de Guarapuava. Era tua Era academia? minha durante 12 anos. Depois eu fiquei um tempo ainda como fisioterapeuta, tratando mais da parte de postura, RPG, eu era RPGista. E aí eu continuei a estudar, fiz o mestrado e fiquei esse tempo todo como consultor em ergonomia. Dava aula também, dava palestra, sempre na segurança do Mas trabalho. e essa virada de chave Sim. do você trabalhando e para fazer o Face, quanto tempo foi que você acabou ficando só na plataforma Curitiba Honesta? Excelente pergunta, meu amigo. Então foi assim, eu comecei a fazer isso e rapidamente eu tinha lá 10 mil seguidores. Rápido, cresceu rápido assim. Rápido. Porque na época para crescer rápido era difícil o Facebook. Né? Não, era tudo orgânico, né? É. Porque o que eu entendo hoje, até para quem empreende, para quem quer produzir conteúdo, a partir do momento em que você produz um conteúdo que auxilia a vida das pessoas, puxa, eu tenho um pet, eu quero saber como que eu vou adestrar o meu pet. Pô, tem alguém que produz conteúdo para isso, gratuito, você vai lá, né, e descobre. E isso acaba gerando esse engajamento. Engajamento quando você tem uma informação que é importante. Por exemplo, eu estou no centro, trabalho no centro, o meu ticket é de R$35 para eu almoçar. Onde eu posso almoçar bem? Então era esse trabalho. Essa que era a ideia do Curitiba Honesta. Isso, a ideia do Curitiba Honesta. Custo-benefício. Exato. E você lembra qual que foi a primeira dica que você publicou no Face? Não. Não lembro, rapaz. Não lembra? Eu sei que eu produzi muito conteúdo muito rápido, assim. Porque Vários. Porque Mas e qual que mais bombou? Também não consegue lembrar? Putz, eu me lembro do, eu acho que foi o Bar Dom Rodrigo, lá em Santa Felicidade. Bar do Rodrigo. Dom Rodrigo. Dom Rodrigo. Que depois entrou no Comida de Boteco, depois de a gente tornar ele famoso, e ele acabou virando o segundo lugar do melhor bar do Brasil. Ah, é? Que já fazia um trabalho muito legal. Mas o que aconteceu? Eu ia largando da ergonomia, então, né, Chico? Uhum. Dois Você estava fazendo o Face... dois filhos na faculdade. Não dava para largar totalmente. Não dava para largar totalmente. E eu entendia que a ideia do Curitiba Honesta era muito boa. Eu sempre tive essa percepção. E aí, porque o que acontecia? Antigamente, para você escrever sobre qualquer coisa, você tinha que estar ligado a um jornal, uma revista, uma televisão para produzir conteúdo. E as redes sociais abriram essa oportunidade de qualquer pessoa, ela pega um celular e eu vou produzir conteúdo. E comentar sobre qualquer assunto, qualquer tema que eu... E as pessoas vão atrás de informações que ajudem ela na vida, né? Enfim, para... E informações diferentes também, que às vezes não tem acesso no Exatamente, jornal. Exatamente. E aí eu passei um ano produzindo conteúdo só gastando, porque eu ia nos lugares e eu sempre pagava, né? Anonimamente. Hoje não dá, porque todo mundo me conhece hoje na gastronomia. Mas hoje eu você ia... chega, você é o convidado, eu né? tinha não sei se você vai lembrar disso, uma maquininha da Sony, Cybershot, que você descarregava no computador, assim, ela... Ah, de foto, eu lembro. Era foto... Que era cartão, acho que já era cartão naquela época? Cartãozinho, exato. Né? Cartão. Porque nem tinha o celular que tirava foto, né? Não tinha celular, não tirava foto. E você ia, tirava foto dos Descarregava pratos. e escrevia, olha, tem um excelente pão com bolinho nesse tal lugar, o atendimento também é legal, tal, botava a foto do prato, beleza. E aí eu fui... Mas e aqui, uma questão, sempre positivamente. Isso. Nunca fiz um comentário negativo, nunca. O teu, desde o início, era incentivar. Exatamente. E, assim, tipo, se eu ia num lugar que eu não gostava, eu simplesmente ficava quieto, não fazia nada, não postava. Que é incentivar o empreendedorismo e dar uma oportunidade para as pessoas terem algo que fosse justo. Isso. E assim, sempre no pequeno. Sempre no bar pequeno, no restaurante pequeno, no restaurante de bairro, no pequeno comerciante, que não tinha oportunidade de ter um assessor de imprensa, pagar uma propaganda em jornal, pagar uma propaganda em rádio. Então, e essa pessoa estava lá fazendo um trabalho legal, e eu falava, eu vou ajudar esse cara aqui, porque você ajuda os dois lados, né? Sim. Você ajuda o cliente... O cliente que quer um prato legal, que seja e você ajuda o cara que está lá com a família dele, ali com a barriga no balcão. Que é difícil, né? E que é difícil, né?
E quanto tempo foi, Sérgio? Assim, cara, digo, eu vi no Facebook. Eu vi muitas vezes depois dos festivais. Não, enfim, voltando. Você me perguntou como que essa chegou transição, né? na Quando é que parte você de conseguiu? monetização. Isso. Foi assim. Eu estava produzindo conteúdo e não estava ganhando nada. E cada vez me dedicava mais à produção de conteúdo e gastava para ir nos restaurantes 3, 4 vezes por semana. Né? E aí surgiu um festival de hambúrguer na cidade que eu lembro que era R$50 o hambúrguer. Hoje já é caro, 50, imagina na época. Tinha esse festival de hambúrguer. Exato. E eu publiquei e eu comentei. Puxa, muito legal o incentivo para os donos de hamburgueria e tal, mas o preço está um pouco alto, né? E aí veio um camarada e comentou ali, né, um hater. Não, mas é que você já tinha um hater. Já tinha o hater, né? Foi o primeiro que apareceu na minha vida, né? Nem aparece, eu nem tenho hater, né? Então, assim, ele falou assim, mas esse é que você também só comenta coisa aí pra pobre, só comenta no boteco, não sei o quê. O cara que quer comer um hambúrguer bom tem que pagar o preço. Aí eu... Que esse, o cara tá me ofendendo aí, né, cara? Aí eu escrevi, olha, meu amigo, eu acho, a minha opinião aqui, eu acho que tá tudo certo, beleza, mas você tem todo o direito de manifestar a sua opinião, não concordo com você não concorda comigo. Mas o Facebook ou qualquer rede, você clica em cima, se o cara fez um comentário sobre você, não é isso que você faz, você vai ver quem que é o cara, né? Sim, pra quem que é esse cara aí? E o cara era o fotógrafo do festival. E aí eu escrevi assim, olha, e você, fulano e tal... Eu acho que você está fazendo um comentário que não é isento, porque você é contratado e tá tudo certo. Assim, eu não briguei com o cara, falei, tá bom. O cara, ele fugiu, não falou mais nada. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Falei, cara, eu vou fazer um festival na mesma época do hambúrguer caro e vou fazer mais acessível. Mais acessível. E eu nem sabia que dava para cobrar dos bares e restaurantes para fazer o festival. E aí eu tinha como eu já fui DJ também, mais como hobby, né? Aonde você foi DJ? Eu discotei em vários casa-cor. Eu fazia todas as festas e fazia alguns ambientes, ambientava a música de acordo com os que os arquitetos projetavam. Né? Então e eu tinha um crédito na Transamérica Light, lembra da Transamérica Light? Lembro. Porque eu tinha discotecado para eles e eu fiquei com crédito lá que ele ia me dar em inserção para o meu trabalho de DJ. Aí eu fui lá e falei com o diretor da rádio, falei, cara, será que a gente não trocava para eu anunciar meu festival aí? Que eu vou fazer de pão com bolinho? Mas já tinha definido que era o pão com bolinho. Essa história é essa. Por que o pão com bolinho? Porque é mais barato? Essa história é melhor ainda, Tico, porque o que aconteceu? Depois que eu teve esse entreveiro aí lá no Facebook. Com o fotógrafo? Com o fotógrafo. Nunca mais viu o fotógrafo? Ou sabe quem é? Não, eu já falei com ele depois, encontrei. Amigo. Não, acho que eu sou o cara que eu acho que dentro do... Você é o cara do bem, né? Dentro do campo das ideias, a gente pode discutir, discordar de qualquer pessoa com educação, né? Não tem problema quanto a isso. Ninguém tem que concordar com tudo, né? Desde que com a educação você discorda da pessoa e pronto. Eu aposto que nós não concordamos em 100% em tudo. E nós somos amigos, não é? É verdade. Então, assim, e aí, o que aconteceu? Eu fui para casa e fiquei pensando do que eu vou fazer esse festival. Porra, da pizza. Putz, será do quê? Pizza pode ser caro será também, que não sei né? Eu vou o quê? fazer os será que eu não sei R$50? o quê? Eu fiquei 2 dias, eu sou um cara meio... desde de pequena, minha mãe falava que eu sou muito obstinado com as coisas. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer. Vai atrás. Eu vou atrás e faço, né? Eu sou uma pessoa muito de execução. Eu demoro muito a confirmar que aquela ideia é boa. Eu tenho que me rodear de um monte de coisa que me convença que aquela minha ideia ela pode ser validada. E aí, quando eu cheguei, a conclusão foi assim. Eu estava dormindo. Eu acredito muito, né? Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu acredito muito em energia, né? Você tá com energia boa para as coisas e tudo mais. E eu estava dormindo e eu tinha ficado 2 dias pensando no que festival fazer. Estava dormindo e eu acordei no meio da noite assim, pão com bolinho.
Porra, vou fazer o festival de pão com bolinho. Já tem vários lugares que fazem, né? É uma comida que eu gosto, que eu acho que é típico de Você boteco. gostava do pão com bolinho? Já gostava, já Uhum. comia no Cana Benta, já comia no Barbarã, né? Uhum. E aí eu... E do nada, acordou cara, e é o e pão com veio a bolinho. ideia. Eu acordei a minha esposa, a Nil, né? Que você conhece também. Sim, Falei, beijo pra Nil aí. Nil, vou fazer o festival de pão com bolinho. Ela acordou assustada, assim, né? Pô, cara, por isso que você tá gordo. Você só pensa em comida, até dormindo. Durma aí, não me enche o saco, pô. E aí, no outro dia, eu fui atrás do cara da rádio. Não, beleza. Falei, vamos fazer os banners. Ele falou, faz aí que eu pago metade. A rádio paga metade. A rádio entrou junto com uma apoiadora. Entrou junto com uma apoiadora. E aí, vamos achar os bares para entrar. E aí fomos atrás e conseguimos 12 bares. Graciosamente, o cara só pagava metade do banner, porque a rádio pagava metade e metade dizia, ó. E eu lembro que era R$60. E foi isso que os bares investiram. R$60 no banner. No isso, banner. cada bar para entrar, R$60 no banner. Isso, só isso. E que ano esse? Foi 2013. 2013, o primeiro. O primeiro, outubro de 2013, ou março de 2013. A Nil vai lembrar depois. Quantos? 12 bares. 12 bares. Aí o que aconteceu? Eu joguei no Facebook que eu ia fazer esse festival, comecei a pôr, entrou o Barbarã, entrou o Cana Benta, entrou o Bardosni, né? Entrou, beleza. E aí, do nada, eu tô em casa, na hora do almoço, eu tinha ido almoçar em casa, e a matéria do RPC de 12 minutos sobre o pão com bolinho. Sobre o festival? Sobre o festival, eu não conhecia ninguém lá, rapaz. E aí eles divulgaram que ia ter um festival de pão com bolinho e tal. Matéria de 12 minutos na hora do almoço, ao vivo, até me arrepio. Aí eu falei, pô, caramba, velho. E no final deu, olha, é o Curitiba Honesta que está promovendo as informações. E ainda citou a plataforma, tudo isso. Citou a plataforma, eu já tinha o site também, aí na época eu estava no Facebook e site, né? E aí, beleza. Eu já fiquei assustado com aquilo, falei, pô, que legal, tal, não sei o quê. Aí começou o festival. No dia que começou o festival, eu estava em casa para sair, dar uma rodada e ver como é que estava. O Vanderlei Amor, que era dono da pizzaria Gepeto, que é meu amigo, ele estava no Barbarã. E ele me mandou uma mensagem, não tinha WhatsApp. Ele falou, cara, tá todo mundo aqui comendo pão com bolinho, tem fila na calçada. No Barbarã. Eu falei, não é possível. Não, cara, aí o que você fez, velho? Primeiro dia. Aí eu fui lá no bar Dom Rodrigo, em Santa Felicidade, passei em frente, era um bar tranquilo, uma galera na calçada. Eu falei, cara, não é possível. Então é por causa disso mesmo. E foi um sucesso. E quantos dias que foi esse primeiro festival? Foram 20 dias. 20 dias. E eles venderam muito, muito, muito. E não é só o pão com bolinho. Vende a cerveja, vende mais um petisco. Uma porção, alguma coisa. Porção. A pessoa que nunca tinha ido naquele bar vai. Que vai conhecer, né? E acabou o festival e eu não ganhei nada. Uhum. Eu provoquei toda essa movimentação. Sim, você fez... Não sabia que dava para cobrar. E aí o Délio, da cantina do Délio, do abraço, Délio, grande Délio. Queridão, meu amigo até hoje. E ele me chamou lá. E o Délio fala assim, né, meio engraçado. Ele falou, cara, o que você fez é uma coisa absurda. A gente nunca teve movimento tão concentrado em poucos dias em todos os bares. Eu estou falando com os outros caras, tá tudo assim. Isso é fantástico. E você não ganhou nada. Falei, pois até gastei, inclusive. Nenhuma cerveja você me deu, pagou velho. O pão com bolinho naquela época? Paguei, eu ia nos lugares e pagava. Tinha que pagar o pão com bolinho. Eu não ia pedir, né, sim, cara? Sim, né? Então... É que hoje... Então, e aí o Délio falou, só que assim, se você fizer um segundo festival e cobrar R$900, todo mundo entra. Vai entrar muito. Para eles foi sensacional. Foi sensacional. Vale a pena. Não, os caras venderam 30, 40, 50, 60 mil reais cada bar por causa do festival. E o Délio que deu essa Délio ideia, que chegou ele e falou, cara, você sabe quanto cobra o CW Burger? R$2.500. Porque já tinha eles já cobravam, os outros festivais cobravam dos bares. Todos os festivais. Porque é disso que a gente tira dinheiro. O custo e tal, sim. Custo com impresso, custo com assessoria de imprensa, fotografia e tudo mais. Se você cobrar 900, você vai cobrar menos da metade que os outros e você vai bombar. Eu fui com aquilo para casa e falei, Nil, e agora? O que nós vamos fazer? Ela que falou, vamos fazer de carne de onça. Eu falei, que será? Mas isso 2014. 13. A gente já foi pro segundo. Já terminou o primeiro. Isso. Digo, já que terminou, você já pensou o próximo. O carne de onça. Por quê? Porque eu tava querendo precisava ganhar o dinheiro, monetizar para poder deixar
de trabalhar no que eu trabalhava, que eu acredito muito que você tem fases na sua vida, né? Então aquela fase de ergonomia ela já tinha passado. Tinha passado e você precisava. Não era uma coisa que eu queria fazer pro resto da vida, né? Então, mas eu precisava me firmar, ter certeza que eu conseguia, mesmo com o escritório dentro de casa, com pouca despesa, sem funcionário, como a gente ficou muito tempo, conseguir me manter, né? Pagar a faculdade dos filhos, pagar, né, o nosso custo e tudo mais. E aí fizemos o de carne de onça. Entraram e no mesmo na sequência? Na sequência, 2 meses depois. Tico, entraram 33 bares. 33. De 12 para 32. Cada um pagando 900 pila. Sensacional. E ainda conseguimos um patrocinador que foi a Vale Fértil, que entrou com metade de dinheiro. Eu lembro que era 7 mil que eles entraram. E metade eles me deram de azeite de oliva. Fiquei uns 5 anos com azeite de oliva na minha casa. Mas tá bom, mas vale a pena. Manda aí, que azeite não estraga, a gente vai distribuindo pros amigos. E daí você fez também na rádio, propaganda? Aí ainda propaganda na rádio, nas redes sociais, e já depois do primeiro Pão com Bolinho, a Rádio CBN me chamou. O Márcio Miranda, que eu acho que você conhece, foi âncora lá. Uhum. Marcinho me chamou e falou, cara, o teu conteúdo é muito bom, bicho. A Curitiba Honesta é sensacional. Você não quer ter uma coluna aqui? Mas já nesse primeiro ano? No primeiro ano. No primeiro ano, eu não tinha nem... Aconteceu rápido, Eu né? nem tinha... Por quê? Porque do Pão com Bolinho já pro Carne de Onça e já para uma porque coluna na CBN, Tico, o que eu enxerguei? Existia uma lacuna dentro dos festivais para bares. E principalmente trabalhando com cultura local, que essa sempre foi a nossa pegada. De incentivar o Exato. daqui. Aí eu já abri a coluna na CBN, eu fiquei 8 anos lá. E na CBN você começava falando como lá? Nos primeiros, o que você falava? Era sempre dica? sempre. Até hoje, né? Mas sempre de um bar, eu fazia muita restaurante. lista, assim, sabe? Então, 5 lugares para você almoçar no centro sem gastar muito. O dia da pizza, 5 pizzarias com fermentação natural. Uhum. Ou então, abriu tal lugar que agora tem essa proposta, blá, blá, blá. Nunca cobrei nada de ninguém para fazer isso, nunca ganhei nada em rádio para fazer isso. Eu fiquei 8 anos na CBN sem furar uma semana. E era toda semana? Toda semana, toda quarta. Ao vivo eu fazia pelo celular do escritório. Aliás, era telefone fixo, eles me ligavam e eu fazia no ar. No ar. Fiquei muito tempo fazendo junto com a Joyce Carvalho, né, minha amiga até hoje, continua lá na CBN. Depois eu tive esse programa de entrevista na UniFM, a Universidade Federal me convidou para entrevistar empreendedores da área de gastronomia, falando de empreendedorismo, que é o Fome de Quê, que nós vamos tocar o projeto junto. Fome de Quê, né? Mas por enquanto é segredo, né? Segredo, não vamos falar para ninguém. Não vamos falar para ninguém. Depois nós vamos divulgar a hora que der tudo certo. E aí eu entrevistei lá 80 empreendedores. Aprendi muito de como funciona a gastronomia e descobri que para quem empreende, às vezes, o cara está no caminho certo. Sabe quando você está dirigindo aqui, está tudo certinho, mas você tem que dar uma ajustada no volante aqui para não sair da pista? Uhum. Muitas vezes o empreendedor tem isso, ele está no caminho certo. E às vezes alguém de fora ou ele mesmo percebe, cara, e se eu colocar aqui para vender também no restaurante, isso? Muda a vida do cara, né? Então, hoje em dia eu tenho uma coluna na Rádio Mix, todas as quintas, das 6h30 às 7 da manhã, meia hora para falar falar de comida também. De comida isso? também, do que está acontecendo em Curitiba, da programação no final de semana. E nas sextas eu já estou há 7 anos na Rádio Educativa e TV Paranaturismo, que passa junto. Então, sempre incentivando os empreendedores da área de gastronomia. E falando hoje, então, quais os festivais que você está organizando ali? Vamos lá. Então, nós temos o Circuito de Caipirinhas, em janeiro, que esse ano nós vamos substituir por Drink Sem Álcool. Drink Sem Álcool. Já estamos negociando com um patrocinador bom, aí vai dar certo. Drink Sem Álcool em função até do que está acontecendo aí, né? Não demonizando, mas também puxando para um outro lado. E aí tem o Festival de Pão com Bolinho de março, depois tem o Parmegiana, depois tem o Festival de Porção de Bolinhos, que nós criamos esse ano e deu muito certo. Depois vem o Carne de Onça e depois vem o Pão com Bolinho de novo em novembro. Então são 6. 6 festivais. E esses festivais você acha que é importante para manter essa identidade também da cidade? O que mais ele
ajudam? O que o pessoal te dá de retorno? Sérgio, continue fazendo, o pessoal te fala isso, te pede mais, mas olha, os empreendedores, Sérgio? Muita gente já chegou para mim, Tico, falando assim, eu estava pensando em fechar. Eu entrei Você no ouve festival isso, muito. Eu estava devendo no banco, o gerente me ligando do papagaio todo dia. E eu, depois do festival, eu consegui pagar. Esses dias também o pessoal da Cantina da Alarme, que aliás é excelente, lá em Santa Felicidade, ele falou, cara, eu depois do festival de Pão com Bolinho, eu troquei as cadeiras do restaurante, que eu estava precisando trocar. Então, assim, é um incentivo, é uma maneira... E muda realmente a realidade de muitos ali, né? Principalmente, o que eu aconselho? Não entra num só, entra pelo menos em 2, 3 festivais por ano, que você vai conseguindo relevância. É importante você estar nesse movimento da gastronomia da cidade. E normalmente o investimento acaba o investimento é muito pequeno perto do retorno que eles têm, porque a gente faz toda a parte. Nós hoje temos já há 8 anos o apoio da Secretaria de Turismo, né, do Instituto de Turismo de Curitiba, onde a gente consegue colocar 2, 3 mil cartazes dentro dos ônibus, com o QR Code direcionando para o site, para o festival. Nós temos também, através da Secretaria de Turismo, o totem lá da Torre Panorâmica, ontem já foi instalado, do Pão com Bolinho. Nós temos uma assessoria de imprensa muito boa, e por eu também produzir conteúdo, eu consigo também muitos influencers que, sem nos cobrar, eles acabam também, porque entendem desde a prefeitura, através da Prefis, que também faz material. Aliás, quero agradecer muito o Eduardo, né, que tem aí dado um incentivo muito grande para a nossa área, que é a área de gastronomia. Você também, Chico, e obrigado. Você vê que o Eduardo agora tem um quadro também que ele fez, que é o Experimentel, né? Eu já gravei para justamente ajudar a divulgar. Eu já gravei 2 vezes com o Eduardo, né? Eduardo, aliás, é filho de um grande amigo meu, que é o Cláudio Slaviero. Eu conheço de longa data, desde a época da academia, eu conheço o pai dele. E o último Experimentel que ele fez aqui no Mercado do Capão Raso também, no Café do Piá. Que legal. Um abraço ao pessoal do Café do Piá ali também. Que fica bem legal, e é uma forma de incentivar. Você falou das pessoas às vezes te agradecerem, né? Das empresas que eu estava quase quebrando. Sim. A gente teve uma experiência do meu irmão, que ele tem o Rei da Pizza, né? Sim. E foi premiado no Bom Gourmet, que é um outro prêmio que tem na cidade, muito que é importante também. Dúvida. E foi premiado alguns anos atrás como a melhor pizza da cidade. Você não imagina o movimento que virou a pizzaria. Sim. As pessoas vinham da cidade inteira para experimentar a pizza portuguesa, que era a melhor pizza da cidade. Então isso gera um ânimo, gera algo diferente. Gera renda para o empreendedor, né, Chico? Mas para o cara que vende queijo para ele, para a pessoa que trabalha com ele, rede. Acaba contratando mais gente. Mas você me perguntou, eu acabei não respondendo a pergunta por completo, em relação à cultura alimentar, né, e a tradição da comida. Então nós sempre procuramos trabalhar com o pão com bolinho, que é típico daqui. Não tinha essa importância como tem hoje, não era tão vendido, graças ao trabalho da Curitiba Honesta, que hoje o pão com bolinho é ícone da cidade, né? As pessoas vêm para cá, pedem para conhecer como é que é. E a carne de onça, nem se fala, que a gente conseguiu a indicação geográfica. A importância da indicação geográfica é a mesma importância que para a França tem lá o champanhe, a primeira indicação geográfica do mundo foi o queijo Grana Padano, né? O primeiro, ele é de 1200, a indicação geográfica. Então protege e valoriza a receita. Então daqui a pouco o Sérgio não vai estar mais aqui. Pode ser que ele nem deixe muito dinheiro para os filhos, mas ele vai deixar um legado, eu e a Nil, a Curitiba Honesta, como Curitiba tendo a carne de onça como prato típico. Foi feita uma pesquisa esses dias com 600 pessoas. Qual é o prato típico de Curitiba? 60% respondeu. Carne de onça. Em terceiro lugar, o pão com bolinho. Então, assim, a gente construiu uma identidade gastronômica para a cidade. De Curitiba e que fomenta todo o turismo também, né? Todo. Então as pessoas vêm para cá. Isso. E tem esse outro projeto que a gente está conversando junto também, né, Tico? Que você está aí nos ajudando, é importante a gente falar isso, do quanto você ajuda a cidade, a gastronomia de Curitiba, que gera muito emprego e renda, né? Acho que é o segundo setor que mais gera emprego e renda, né? E uma renda praticamente limpa, né? O turismo também, você não precisa construir nada, você aproveita o que já tem, né?
né? Capacitando as pessoas e valorizando as pessoas. E aí você tem o nosso projeto, que é colocar uma placa nos lugares que tem tradição em Curitiba e fazer um roteiro disso. Então nós já estamos aí fazendo isso quando a gente foi lá na Padaria América, no restaurante São Francisco. Hoje a gente vai em outro lugar. E depois isso vira uma rota, então, para que se venda como um produto turístico, porque você, ao mesmo tempo, vai preservar o prédio que está lá, o restaurante, vai continuar alugado, não vai ficar lá desocupado. Aquelas pessoas que estão trabalhando ali há muitos anos com as suas famílias e as histórias que os bares e restaurantes antigos da cidade guardaram para nós. E vamos falar um pouco com o Sérgio. Opa! O Sérgio, quando não está experimentando pratos, porque hoje, né, a gente vê o Sérgio, vê ele experimentando pratos, falando sobre, né, comida, sobre festival. O que o Sérgio gosta de fazer para relaxar, para sair? Olha, a gente estava até conversando em off aqui, né? Nós temos uma casa ali em São Francisco do Sul. Eu gosto de ir para lá para pescar e cozinhar. É isso que eu adoro cozinhar. Para mim, cozinhar é uma terapia. Quando não está experimentando, está cozinhando para depois experimentar. É isso? Exatamente. O teu negócio é comida. Sempre foi, né? Acho que além de ser uma necessidade biológica, é um dos grandes prazeres da vida, né? E quando você prova alguma coisa, eu estava lembrando agora das ostras de Cabaraquara, que agora foram na última quarta-feira, saiu a indicação geográfica, né? Aqui pertinho, né? Um programa bacana para conhecer. Então, quando você consegue o trabalho que a gente faz de dar valor, de trazer cliente, de ajudar aquela pessoa que está ali todo dia. Você conhece, tem teu irmão, você já trabalhou com isso também, né, lá na pizzaria. O quão duro é, né? E às vezes você abre a porta, você já investiu ali no seu estoque e o movimento não é aquele que se esperava. E você tem todas as contas para pagar. Então, quando a gente consegue ajudar essas pessoas, é uma felicidade. Isso é muito legal. E uma pergunta. Um prato que te remete à infância? Puxa vida... eu sou de origem polonesa, né? A polonesa e alemão. E o pão que a minha mãe fazia com batata. Pão com batata. O pão... Te dá essa lembrança? Me dá essa lembrança, né? E aquela comidinha caseira, né? Que todo mundo gosta, o feijão com arroz, né? O bifinho. Esse é o temperinho caseiro. Mas o que me lembra é o pão. O pão me lembra muito. Eu adoro fazer pão também. Nós já vamos comer esse pão com bolinho. Já deu fome, né, Chico? Já deu fome, estamos com a Fonte Life também, tomando uma água aqui, que também é do Paraná, aqui de Pinhém, Sérgio. Que legal. Água nossa, água boa. Bacana. E Festival do Pão com Bolinho, quando que começa? Começa a semana que vem, começa no dia 5 de novembro, vai até o dia 25, em 32 bares da cidade, bares e lanchonetes. A partir de segunda-feira já está lá no Curitiba, já está lá, mas a gente vai deixar público segunda-feira, curitibanesta.com.br, todas as fotos, as descrições, as receitas, horários de funcionamento, preço único R$ 25,00, pães com bolinho muito interessante, tem inclusive que o pão é feito com um pouquinho de erva mate, que esse é a primeira vez, esse? Primeira vez, O pão com erva mate, o bolinho é de especial. barreado e vai com um cremezinho de banana da terra, com chips de banana. A carne de onça tem o segredo. O bolinho tem segredo ou o bolinho... Tem. Qual que é a história do bolinho, né? O bolinho é uma coisa muito de alemão, bolinho de carne. Porque todas essas culturas passaram por grandes dificuldades. Então, quando você coloca um pouquinho de pão amanhecido no meio da carne, você aumenta e você consegue que mais pessoas comam, né? Então esse é o segredo do bolinho. Isso. O bolinho é o seguinte: quando você come um hambúrguer, normalmente o tempero é sal e pimenta do reino. Não vai mais tempero no hambúrguer. O hambúrguer normalmente é sal e pimenta. Sal e pimenta do reino, só. O que é uma delícia também. O bolinho depende do lugar. Então você tem, alguns põem páprica, outros põem um pouco mais de pimenta, um pouco menos de pimenta, põe cominho, põe outros temperos. Não existem dois bolinhos iguais em Curitiba. Por isso que no festival podem ir todos eles que vai comer um diferente do outro. Nós temos inclusive vegano desta vez, né? Já entrou outra vez, que é o esqueci o nome agora, eu já lembro, mas tem 2 endereços. Depois vai estar lá no site, mas também tem opção vegana. Vegana também. E para seguir
acompanhar o festival, qual que é o site, qual que é Isso. o perfil, Sérgio, como é que faz para te seguir? Ó, você pode chegar lá no curitibahonesta.com.br, que é um site que eu atualizo todos os dias com novidades aqui da gastronomia de Curitiba, e também o nosso perfil do Instagram, que é lá o @curitibahonesta. Sérgio Medeiros. Opa! Muito obrigado por você defender a nossa cultura, por você defender o nosso empreendedor, por você incentivar o empreendedor, para você realmente levar para as pessoas essa oportunidade de saírem de casa, essa Sim. oportunidade de lazer também. Sim. Porque muitas pessoas acabam, às vezes, não saindo Achando que vai gastar muito, né, Chico? Isso, e o festival é um momento de sair, de confraternizar. Conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Isso. Então, assim, em nome da cidade, né? Obrigado por você... Imagina, eu que agradeço o espaço aqui. Obrigado por você ter mudado de profissão, né? Ter dado certo lá, de mudado e estar incentivando tantas pessoas e gerando oportunidades, conexões, né, Sérgio? Muito legal. Legal. Eu ia ter perguntado um café da manhã que você sugeria se fosse fazer um café da manhã para mim, mas acho que o café da manhã, hoje o nosso é o pão com bolinho, né? Vamos nessa, né? Tá com uma cara boa, eu tô olhando para ele aqui desde que eu comecei o podcast, cara. Vocês não imaginam o cheirinho que tá. Tá uma bom, né? delícia, Esse pão tá com uma cara de tá fresquinho, ó. Tá fresquinho, tá crocante, esse pão com bolinho aqui. Sérgio, Oi. Obrigado. Quero falar para vocês também, esse foi o nosso primeiro Café com Tico. Vamos estar aí conversando semanalmente. Toda semana vamos ter um episódio para a gente conversar com alguém que inspira, alguém que traz ideia, alguém que traz sugestão e alguém que faz pela nossa cidade, faz pelo nosso Paraná, como é o Sérgio Medeiros aqui. Então nós vamos ficando por aqui. Vou experimentar esse pão com bolinho. Vamos aqui, junto aqui, ó. Tá uma delícia aqui, ó. Opa, vamos lá. Finalizar, dando uma mordida nós dois aí. Vamos lá. Aí, ó. Muito bom. Até o próximo.